Nossa, eu não faço oblíquo porque engrossa a cintura. Sim, você já ouviu isso na sala de musculação, mas será que isso é verdade? Nesse vídeo de hoje, nesse episódio da nossa série de biomecânica aplicada na musculação, a gente vai conversar sobre o abdômen, a musculatura que envolve a nossa parede abdominal e que também é responsável por compactar a nossa cintura. Nesse vídeo também vamos conhecer coisas que você faz na academia e fora dela que engrossam a sua cintura e que te deixam com um aspecto de cintura mais grossa, mais quadrada e que tiram a harmonia do seu shape. Quer saber mais sobre isso? Fica por aí e já deixa o like, já marca amigos nos comentários e já te prepara para compartilhar esse vídeo nos seus stories. Isso faz toda a diferença no meu trabalho. Feito esse compromisso? Vamos pro vídeo. E o que eu quero mostrar para vocês agora... Então, pessoal, para facilitar o entendimento aí de vocês na aula de hoje, eu trouxe o nosso boneco de anatomia. Vocês veem aqui que a gente tem todo o corpo humano, toda a musculatura do corpo humano aqui identificada. Eu vou agora isolar a região abdominal para mostrar para vocês. E aqui a gente vai ter a musculatura e os ossos da região abdominal. Para que a gente consiga entender como é que é a nossa região da cintura, eu vou mostrar camada por camada para vocês. Então, essa primeira camada aqui em amarelo é o nosso oblíquo externo. E vocês vejam que o direcionamento das fibras dele é para baixo. É um direcionamento apontando para a parte mais inferior. Agora a gente vai retirar o oblíquo externo. E aqui dentro a gente tem o oblíquo interno. Então a segunda camada vai ser o oblíquo interno. E vocês vejam que o direcionamento das fibras desse oblíquo interno, ele é para cima. É um direcionamento mais superior, apontando para a região mais de cima do nosso tronco. O nosso modelo ele está girando para o lado esquerdo dele. E aqui a gente tem o oblíquo interno do lado esquerdo e o oblíquo externo do lado direito dele. Quando a gente faz a rotação para a esquerda, olhem o oblíquo externo contraindo do lado direito e o oblíquo interno contraindo do lado esquerdo. Olha que interessante, ó. A gente consegue ver isso no boneco de anatomia. Agora a gente retira essa região aqui do oblíquo interno. E o que a gente vai ter aqui embaixo? O reto abdominal. Olha que interessante. Aqui que a gente consegue ver os quadradinhos do nosso abdômen. E por que a gente tem aqui, ó, nessa linha branca, um tecido de tendão? Por que é separado o nosso abdômen? Olha que legal isso. Por que ele fica separado? Ele fica separado para que a gente possa contrair em pequenas amplitudes o nosso abdômen. Ou seja, quando a gente quer se curvar para baixo, a gente pode se curvar em diferentes ângulos. Pode curvar só a parte superior, depois só a parte central, depois só a parte inferior. Por isso que ele é dividido em camadas, por isso que a gente tem os quadradinhos. E vejam que o direcionamento das fibras dele agora é para baixo, diferente do oblíquo externo e do oblíquo interno. E aqui embaixo do oblíquo externo, interno e reto abdominal, a gente vai ter o nosso transverso abdominal. Como o nome bem diz, ele está no plano transversal, então as fibras dele são retas, e ele vai auxiliar principalmente na compressão das nossas vísceras. Vocês veem aqui que ele é o principal músculo ali para a gente conseguir ter compressão das vísceras. E quando que a gente utiliza esse músculo, principalmente? Quando a gente vai treinar para controlar a nossa respiração, controlar a dilatação abdominal. Quando a gente vai ao banheiro e a gente vai fazer o bolo fecal, ele auxilia também a compressão das nossas vísceras para ajudar a saída do bolo fecal. E ele também é um importante aliado na respiração. Quando a gente vai fazer aquela respiração que a gente utiliza o transverso abdominal para auxiliar na compressão das vísceras e na elevação do nosso pulmão, na parte de expiração, de soltar o ar, o transverso abdominal é muito importante. Por isso, ele é um músculo que a gente treina quando faz estômago vácuo, que é aquela técnica que a gente comprime bem a nossa cintura, uma técnica muito importante para afinar a cintura, que a gente tem um vídeo no nosso canal do YouTube falando justamente sobre isso. Convido você a olhar este vídeo e aprender essa técnica. E o que eu quero mostrar para vocês agora é
o que a gente tem entre os tecidos do nosso abdômen. Vocês veem que a gente tem uma linha branca aqui, que eu deixei marcado, que se chama linha alba. O que é essa linha? Essa linha alba, ela conecta os tecidos do nosso abdômen. E por que ela é importante? Principalmente para as mulheres. Essa linha alba, quando as mulheres têm uma gestação, essa linha ela se expande, ela é feita de tecido conjuntivo, então ela é uma linha que consegue se moldar conforme o tamanho das nossas vísceras ou da própria gestação, né, do feto que está sendo criado ali dentro. Então ela é muito importante para poder dilatar a região abdominal durante a gestação. E isso também acontece quando a pessoa come muito. Quando ela come e começa a dilatar o estômago, a linha alba ela também vai se moldando e vai separando os dois lados do nosso abdômen para que possa criar um espaço a mais para as nossas vísceras. Parece bastante óbvio os exercícios que a gente faz para pegar mais oblíquo ou reto abdominal. Os exercícios para reto abdominal, a gente vai fazer flexão do nosso tronco, então qualquer movimento que a gente vai trazer o tronco em direção às pernas ou as pernas em direção ao tronco, movimentando a coluna, e isso é importante, não é só trazer as pernas em direção ao tronco, a gente tem que fazer movimento também da nossa coluna para que ela flexione. E os exercícios para oblíquo são os que a gente vai fazer uma rotação lateral, a gente vai rotar para os lados. Também existem exercícios que a gente vai fazer inclinação lateral, flexão lateral, só que esses exercícios eu vou falar mais na sequência do vídeo, porque a gente deve evitar eles. Para o transverso abdominal, é importante que a gente faça pranchas, incluam pranchas na periodização de vocês. Eu utilizo isso muito com os meus atletas. Quando a gente está em fase de final de competição, a gente faz mais pranchas do que exercícios de contração com movimentação da musculatura. A gente faz mais estabilização. Para quê? Para que a gente consiga recrutar melhor o transverso abdominal. Outro exercício muito importante para a ativação do transverso abdominal é o vácuo. E se você não sabe fazer vácuo, te convido a ir lá no meu canal do YouTube, que tem um vídeo explicando como que tu aprende o vácuo do zero até um nível bem alto de experiência. Confere lá que tá valendo bastante a pena. Agora que a gente já entende como que é a musculatura do nosso abdômen e quais são as 4 camadas dele, vamos entender como que a gente engrossa a nossa cintura. O que a gente faz que pode engrossar a cintura. E a primeira coisa delas é algo muito óbvio. Como que a gente engrossa a cintura? Comendo mais, engordando mais. Segundo motivo, quando a gente come muita quantidade de alimento e muito rápido, a gente tem uma dilatação do nosso estômago. E isso faz com que a gente tenha a cintura mais larga. Outra coisa que muitas pessoas cometem esse erro é dentro da sala de musculação. É fazendo oblíquo que eu engrosso a cintura? Não, é treinando perna sem controlar a respiração. Outros exercícios também, mas perna isso fica muito gritante. Vocês estão acostumados a ver que quando a gente vai fazer um leg press, às vezes a pessoa enche a barriga que ela chega a sair para fora, assim, fica muito dilatada. E isso causa problemas, porque isso causa uma distensão da parede do nosso abdômen. Então, controlem a respiração de vocês durante o treino. Quando vocês forem fazer um agachamento, um leg press, ou vocês colocam cinto para auxiliar nisso, ou vocês usam a consciência corporal. Contraiam bem o abdômen ao fazer exercício, que vocês não vão ter esse problema de engrossar a cintura. Outro ponto muito importante é a chamada ilusão. Como o mestre Arnold Schwarzenegger já falava, fisiculturismo é a arte da ilusão. E o que eu quero dizer com isso? Que conforme a gente molda o nosso corpo, a gente consegue causar a ilusão de cintura mais fina. Então eu tô trazendo para vocês aqui um resultado bem recente de um aluno meu lá da Austrália chamado Luigi, que vocês vão ver. Quando ele começou o protocolo, vocês veem que o corpo dele é bem retilíneo e a cintura parece um pouco mais quadrada. Depois de 2 meses de treinamento, com foco em grande dorsal e ombros, a gente já tem uma impressão de cintura mais fina. Mudou a circunferência da cintura dele? Não, permanece igual. Porém, a ilusão causada por ombros maiores e dorsal mais larga faz com que a cintura dele pareça mais fina. E em mulheres, é muito importante que a gente tenha um aumento do glúteo médio.
Quando a gente tem um aumento do glúteo médio, a gente também causa essa ilusão de que a cintura é mais fina. Outro ponto que é importante falar aqui, que talvez deixe algumas pessoas tristes, é o fator genético, a estrutura óssea. Existem pessoas, como eu, que nasceram com um quadril mais largo e com essa estrutura óssea mais quadrada, os chamados endomorfos, aqueles caras que têm aquela cintura mais grossa. Já por outro lado, existem pessoas que foram agraciadas pela genética, como o nosso amigo Coutinho Pro, que eu estou mostrando a foto dele aqui. Reparem a finura da cintura desse Men's Physique profissional aqui do Brasil. É impressionante. E isso é um fator genético. Obviamente que o Coutinho treina muito vácuo e também cuida muito a respiração durante os treinos, pois é um atleta profissional. E para finalizar a aula de hoje, vamos falar sobre o mito de treinar abdominal oblíquo engrossa a cintura. Tem um lado que é mito e tem um lado que tem um pouco de verdade nessa história. Por que que é mito que treinar abdominal oblíquo gera uma maior circunferência da nossa cintura? Porque quando a gente não treina essa musculatura, aliás, quando a gente não treina qualquer que seja a musculatura, ela fica hipotônica, ela fica flácida. E isso gera com que esse músculo vá se descolando. E isso gera uma impressão de cintura mais grossa. Então, se a gente treinar o oblíquo, principalmente nas formas rotacionais, ou seja, quando a gente gira o nosso tronco, rota o nosso tronco para as laterais, a gente faz com que essa hipotonia não aconteça, aumenta o tônus da musculatura e ela fica mais conectada, mais compacta. Porém, quando a gente vai fazer um exercício de flexão lateral, que nem o que eu vou trazer para vocês aqui no vídeo, reparem que há uma flexão lateral e essa região do nosso oblíquo externo e do oblíquo interno, ela pode acabar hipertrofiando se a pessoa fizer esse exercício com muita carga. Então, exercícios para abdominal oblíquo, procurem fazer rotações, façam exercícios de rotação, não deixem de fazer. Porém, utilizem pouca carga. Normalmente o peso do teu próprio corpo já é o suficiente para a gente gerar esse aumento de tônus e não ter hipotonia. E exercícios de flexão lateral evitem fazer, principalmente com carga aumentada, porque pode haver uma hipertrofia nessa região mais lateral do nosso oblíquo externo e interno. A gente tem por um lado o mito, por outro lado um pouco de verdade. Espero que eu tenha ajudado vocês com essa aula. Se você gostou, dá o joinha, clica no like, não esquece, salva esse vídeo porque isso ajuda muito a gente a aumentar o alcance e compartilha nos teus stories. Isso ajuda muito. O Instagram não entrega pra ninguém essas aulas que eu dou pra vocês, eu só tenho alcance porque vocês são meus parceiros e compartilham o meu conteúdo. Também não esquece de comentar aqui embaixo, marcando alguns amigos que podem se interessar por essa aula. Tamo junto, grande abraço, até o próximo episódio da nossa biomecânica aplicada na musculação.